glória do Deus vivo. E eu gostaria de dar início, é uma honra estar aqui nessa primeira conferência de Minas Gerais, pregando neste culto de abertura. E nada aqui, irmãos, nada poderá acontecer nesses dias se nós não tivermos aqui unidos em fé. Amém. Diga para o seu irmão: precisamos de fé. Aleluia. Fale isso para ele com autoridade. De fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. E vamos lá então para Hebreus, capítulo 11, versículo 6. E é aí o que o Senhor me ensinou. Quero compartilhar com os irmãos e quero plantar aqui em nossos corações, irmãos, abrir esta conferência com um despertar de fé em nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Hebreus 11, versículo de número 6. Alguém já soprou esse texto aqui atrás? Já descobriu? E realmente esse é o texto da mensagem nessa noite. Quero compartilhar algo que realmente recebi da parte do Senhor, que Ele foi construindo em meu coração, e quero compartilhar. E se você entender essa mensagem, entender, né, o cerne dessa mensagem, o centro dela, certamente a sua vida e o seu relacionamento com Deus vai ser diferente como foi comigo. Amém? Hebreus capítulo 11, apenas o versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Glória a Deus. Já foi orado nessa noite? Pode se sentar, em nome do Senhor. E eu gostaria de dar um título a essa mensagem, para nos ajudar a guardar ela. E o título dessa mensagem é Em Resposta à Fé. Em Resposta à Fé. E o texto que nós lemos, amados irmãos, ele está dizendo, o autor de Hebreus escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, que sem fé é humanamente ou divinamente, posso assim dizer, impossível agradar a Deus. E para nós entendermos essa resposta de Deus à fé, eu quero aqui, amados irmãos, passar com os irmãos 3 episódios da ação do Senhor Jesus Cristo, da interação do Senhor Jesus Cristo com o homem, em que Ele ensina algo maravilhoso aos nossos corações. E é importante eu e você entendermos como Deus pensa. É importante nós entendermos como Deus age, qual é o caráter, a natureza de Deus, para assim podermos aproximarmos mais dele e alcançarmos o grande favor do Senhor. Eu não sei você, mas o que eu busco todos os dias é um relacionamento com o Senhor Jesus, o nosso Deus. Aleluia. E essas 3 passagens que eu quero comentar com os irmãos, elas vão nos ensinar algo central aqui, da resposta de Deus ao clamor, à busca do homem, à busca da mulher. E a primeira passagem, elas vão estar juntas, é isso que quando eu estava lendo, destacou-se ao meu coração. São 3 passagens praticamente próximas, quase no mesmo capítulo 7 de Lucas, versículo 1. E a primeira passagem fala de um homem, um centurião de Cafarnaum, que diz assim no versículo 1: ao concluir todas estas palavras perante o povo, Jesus entrou em Cafarnaum, e o servo de certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente
à beira da morte. E quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe uns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que lhe viesse curar seu servo. E verso 4: chegando eles a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é justo que lhes faça isso, Jesus, porque ele ama a nossa nação e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Primeira passagem aqui, irmãos, o centurião, ele tinha o seu servo muito doente, e esse centurião não era um judeu, ele era um gentil. Então, mas ele era um homem muito estimado pelos líderes religiosos. Por que ele era estimado? Porque ele ajudou, segundo o texto que nós lemos, ele ajudou a construir, ajudou a edificar a cidade, ok? Ele ama a nação, mas ele mesmo construiu a nossa sinagoga, diz os judeus. Os líderes religiosos naquele momento, ao se aproximar de Jesus, usaram as obras daquele homem para tentar obter do Senhor o favor para aquele homem. Então eles chegaram e disseram: olha, esse homem merece isso, ele ama a nossa nação e ele construiu a nossa sinagoga. E Jesus então vai até esse homem. Esse homem, sabendo que Jesus estava vindo, envia algum dos seus servos até ele e dizem para o Senhor Jesus: olha, eu não fui até ti porque eu não sou digno de estar diante do Senhor, mas eu sei que se disseres uma palavra só, o meu servo será curado. E dito e feito, amados irmãos, naquele momento o Senhor Jesus então determina a cura sobre o servo daquele centurião. E o Senhor Jesus então diz o seguinte: ouvindo isto, Jesus se maravilhou daquele centurião, e voltando-se à multidão que estava com ele, disse o seguinte: digo-vos que nem mesmo em Israel achei tanta fé. E aos escritos de Mateus, Mateus relata a resposta de Cristo, dizendo o seguinte ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, amados irmãos, é que o nosso Deus não responde às nossas obras feitas. O nosso Deus não se impressiona com tudo que nós podemos fazer na casa dele, as obras que podemos fazer com o próximo, aquilo que podemos fazer com as nossas mãos, com o nosso trabalho e com a nossa dedicação. Como assim, pastor? Os judeus, ao chegarem a Jesus, disseram a ele: olha, este homem merece uma resposta, porque ele construiu a sinagoga. Mas este homem não usou isso. Ele, naquele momento, ao se aproximar do Senhor, ele usou o que há de precioso em nós, que desperta a atenção do Senhor, que é a nossa fé. Tanto é que a resposta de Jesus, pastores, foi: vai, porque a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé obteve o milagre. Jesus não falou: olha, não são as suas obras, é por causa das suas obras, por causa da sua dedicação é que eu vou te abençoar. Não, mas é porque a fé estava em ação, a fé estava agindo. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, por mais que você trabalhe na obra de Deus, você se dedica o seu tempo, você se dedica o seu talento, e você dedica os seus recursos, procurando se entregar, procurando lutar em favor do reino de Deus. Se tudo isso não estiver sendo feito com fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós conhecemos, e eu já conheci, homens que lutaram e trabalharam muito na obra de Deus, mas em determinado momento da sua caminhada, ele perdeu a sua fé. E o que sustenta nós na presença do nosso Deus, certamente um dos pilares principais é
a nossa fé nele, a fé no Deus vivo, a fé na sua palavra. Em um segundo momento, irmãos, continuando depois dessa passagem, como foi citado nessa noite, Jesus se depara com uma mulher. Ele estava na casa também de um líder religioso, e esta mulher, lá no verso 38, ainda do capítulo 7, ela vai por trás de Jesus e vai aos seus pés chorando, molhava com as suas lágrimas, então enxugava com seus cabelos longos assim, beijava os seus pés e ungia com um perfume. Essa mulher cometeu nesse momento um ato maravilhoso de adoração. Essa mulher nesse momento derrama um perfume precioso. Ela chora aos pés do Senhor. Ela chama a atenção de Jesus. Era sim uma pecadora, mas ela tem um ato realmente de fé. Ao derramar aquele perfume precioso, segundo alguns estudiosos, ela estava derramando ali mais ou menos 1 ano de trabalho, em que geralmente a mulher guardaria o nardo puro, aquele vaso de alabastro, para o seu encontro com o seu noivo. Essa mulher aqui, com esse perfume precioso, ela derrama ali diante do Senhor. Ela tem um ato de adoração, um ato de apresentação diante do Senhor, que o chama a atenção. Porém, a resposta do Senhor Jesus Cristo é a mesma dada ao centurião que ele deu a esta mulher. E ele disse: mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Eu sei que nós ficamos, e eu particularmente fico impressionado com a performance daquela mulher. O que ela fez, o que ela derramou, o que ela ali se propôs a fazer aos pés de Jesus. Foi um ato lindo, foi um ato de demonstração de adoração, mas também, amados irmãos, isso, se não tiver fé, não adianta. Não é a performance nossa nos cultos, não é a demonstração das nossas habilidades. Podemos, músicos, demonstrar a maior habilidade que temos no instrumento musical, cantar com uma voz afinada e incomparável, mas se não estiver ungida com fé, se não estiver um ato marcado com muita fé, ao louvar ao Senhor, ao nos achegar à presença dele, não passa além de uma performance. O que o Senhor Jesus Cristo vai responder, como ele respondeu a essa mulher, disse: a tua fé te salvou. Performance, amados irmãos, o melhor que podemos fazer diante do Senhor é muito bem-vindo, com excelência, mas é necessário que dentro de tudo isso, o elemento motivador, o motor que faz isso girar, que faz o vir à casa de Deus e entregar o melhor, é uma atitude de fé, crendo naquele que está aqui neste lugar. Se eu e você estamos aqui e possamos fazer o melhor aqui para pregar, para saudar, para nos apresentar, amados irmãos, nessa noite, se você estiver aqui e você não está com o teu coração ainda cheio de fé, não há como você agradar a Deus, não há como Ele agir nessa noite no seu coração, não há como Ele vir com resposta a você, porque o que nos liga a Ele é a fé no seu nome, na sua palavra, no Deus vivo e o Deus todo-poderoso. Amém. Glória a Deus. E se você está com o teu coração com fé, ou está crescendo aí, aplauda aquele que vive nessa noite. Aleluia. Bom, Helder, eu sei que vocês fizeram algo realmente digno de aplausos. Uma apresentação para a conferência dos homens. Um material muito bem escrito, uma apresentação surpreendente. Eu creio que houve noites de trabalho, dias, a correria, todos se preparando, irmão Eduardo correndo para cima e para baixo, valores investidos, tempo investido, trabalho investido, e muitos de nós certamente demos
o melhor para estarmos aqui. A minha viagem foi longa, foi cansativa, alguns vieram de longe, outros estão vindo de caravana, estão procurando fazer o seu melhor. Mas se isso não tiver fé, é impossível Deus trabalhar nisso. Deus não vai responder à performance, Deus não vai responder a isso. Isso tem que ser um produto da fé viva e genuína no nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. E em terceiro lugar, e talvez é o que vai chocar um pouco mais o meu e o seu coração, é, virando um pouco as páginas da Bíblia, nós vamos se deparar agora em Lucas capítulo 8, Jesus se deparando agora com uma multidão. Ele está apertado pela multidão, muitos o apertam, muitos tentam chegar perto dele, muitos tentam tocar nele, mas havia ali uma mulher que estava decidida. Aquela mulher, ela passa pelo meio da multidão. Era uma mulher que já estava ali há 12 anos com fluxo de sangue, tinha gastado tudo o que tinha com os médicos. E é impossível que eu e você, olhando a situação dessa mulher, não ficaríamos compadecidos. Tente imaginar, pastor Jorge Filho, a situação da mulher naquela época. Pastor, um bom estudioso vai saber que a mulher naquela época sofria, um certo preconceito, muita limitação na sociedade. Ainda mais se ela tinha um problema de saúde como ela. Eram consideradas mulheres amaldiçoadas. E elas não poderiam estar no meio da multidão. Essa mulher está envolta em tudo isso, em todo meio esse problema. Qualquer um de nós que olhasse para ela e visse a situação dessa mulher, procuraria fazer algo. E ela está vindo entre a multidão. E ela toca em Jesus. E Jesus então olha para aquela situação. Ele fala que dele saiu o poder. Os discípulos o questionam e dizem: mas como? Como vamos saber? A multidão te aperta. Mas ele diz: de mim saiu virtude. E quando aquela mulher se apresenta, Jesus vem e dá uma resposta a ela e diz qual foi o segredo que ela conseguiu e o que outros que apertavam ele não tinham conseguido. Muitos apertavam, muitos tocavam nele, mas aquela mulher conseguiu fazer poder sair de Jesus. Amém. E eu digo para você, a resposta de Jesus é a mesma do centurião, é a mesma da mulher que derramou o perfume sobre ele. E Jesus diz no verso 48: então lhe disse aquela mulher: tem bom ânimo, filha, a tua fé te curou. Amados irmãos, essa mulher tinha uma necessidade. E eu quero dizer algo para você que eu aprendi da parte do Senhor. Deus não opera sobre a necessidade, Deus opera sobre a fé. Deus não opera sobre a necessidade, Ele opera sobre a fé. Não foi a necessidade daquela mulher que fez o poder emanar de Jesus. Não foi a história dela que nós pregamos e comovemos quem ouve, mas o que moveu o agir do Senhor foi a fé dela. A fé dela que a fez tocar, a fé dela que fez ela passar a multidão e fez obter o favor do Senhor. Quando eu olho para a Porta Formosa, irmãos, nós vemos ali a história em Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João estão indo a orar, e eles se deparam com aquele homem que estava paralítico, não andava, aquele manco. E então a Bíblia relata que aquele homem estava todos os dias no templo, todos os dias no templo. E quando eu olho as passagens de Jesus, eu vejo Jesus indo várias vezes ao templo. E a minha pergunta é: por que Jesus não curou aquele homem? Aquele homem era pobre, mendigava. Aquele homem, amados irmãos, estava à beira da porta do templo. Certamente ele viu Jesus passar. Certamente em algum momento Jesus estava ali e talvez viu ele. Mas foi através de Pedro e João que a cura aconteceu por ele. Porque volto a dizer, o Senhor não age em cima da necessidade, Ele age em cima da fé, do ato de fé do homem.
E é simples entender isso. Se o Senhor agisse na necessidade, os nossos hospitais estariam vazios. Os nossos vizinhos que não conhecem a Cristo e têm sofrido, logo teriam uma ação de Deus. Mas Deus está aguardando uma ação de fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Eu sei que a sua necessidade, muitas vezes eu e você enfrentamos problemas, muitas vezes ficamos lá chorosos, muitas vezes não queremos vir à igreja e sentimos: ninguém está vendo a minha necessidade, ninguém está se compadecendo de mim. E alguns nesse momento acabam desviando da fé, porque não vê uma resposta de Deus. Estava esperando a ação de Deus sobre a sua necessidade. Certamente Deus conhece a nossa necessidade. Antes mesmo da palavra chegar na nossa boca, Ele já sabe. Mas o que Ele espera de nós é um ato de fé, é um ato que nos liga a Ele. E é por isso que Ele disse a essa mulher: olha, mulher, tem bom ânimo, porque a tua fé te curou. Glória a Deus. Amados irmãos, a Bíblia vai dizer em Romanos, e aqui eu quero enfatizar isso: aquele que tem dúvidas, Romanos 14, 23, é condenado se comer. Porque, olha o princípio espiritual, porque o que faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Tudo o que não provém da fé é pecado. Quando nós vamos ao culto, nós temos que ir com fé. Quando nós vamos orar, dobrar os nossos joelhos, nós temos que fazer isto com fé. Não apenas para cumprir um ato religioso, não apenas para cumprir uma obrigação ou parecer aos homens, mas tudo que nós fazemos no reino de Deus, no mundo espiritual, se não é por fé, isso torna-se pecado, isso torna-se religiosidade. Por isso, amados irmãos, a nossa atitude nessa noite e nessa conferência precisa ser marcada pela fé. Nós precisamos nos achegar diante de Deus no altar, não apenas pela emoção, não apenas porque o pregador falou algo, tocou meu coração, não apenas porque o louvor de repente emocionou, não, mas porque eu tenho fé que ao sair do meu banco e ir ao altar, Ele está aqui, pronto para operar, pronto para curar, pronto para salvar, pronto para resgatar meu casamento, pronto para restaurar a minha família, pronto para me fazer um novo homem na presença do Senhor. Amados irmãos, aquele que age com fé, não existe o impossível é apenas temporário, porque aquele que crê no Senhor, todas as coisas são possíveis em Cristo Jesus. Nada é demasiadamente difícil ao nosso Senhor. Eu não sei o estado como você veio, eu não sei o tamanho do seu problema, mas eu digo para você, não adianta ficar apenas chorando, reclamando, murmurando, não adianta apenas tentar impressionar Deus. O que impressiona o Senhor é um coração cheio de fé. Amém. Que mesmo diante da dificuldade, está lutando, está passando a multidão, está tocando nas vestes do Senhor, mesmo que está difícil, está dando glória a Deus, porque eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele vive, eu sei que Ele é um Deus de resposta, eu sei que para Ele não há gigante, eu sei que para Ele nada é impossível. Aleluia, aleluia. Mas, amados irmãos, nós temos se deparado a cada dia, e talvez alguns não se aperceberam disso, mas a cada dia a fé tem se esfriado. Pastores estão aqui, podem confirmar comigo, e nós às vezes vamos se deparando com a fé esfriando. A fé que crê no Deus Todo-Poderoso, a fé que crê que Ele é poderoso para agir. E o Senhor Jesus deixou uma dica para nós em Lucas 18, verso 8, quando Ele conta a parábola
de uma mulher, de uma viúva persistente. E lá no último versículo, tem um texto que salta os meus olhos. Jesus disse o seguinte: digo-vos que depressa lhes fará justiça, mas quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra. Esse texto é um texto escatológico. É um versículo no meio da parábola com ar profético, dizendo: olha, quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai achar fé na terra? Isso está me ensinando que nos últimos dias a fé será algo escasso. E a fé tende a diminuir. Por quê? Porque cada dia mais eu e você estamos confiando no nosso braço. Eu e você a cada dia mais estamos confiando nas nossas condições financeiras. Eu e você a cada dia mais estamos confiando nos médicos, na tecnologia da medicina, nos recursos que tem aí, nas facilidades que o mundo tem criado. E parece que eu e você, a igreja em si, tem cada vez mais aprendido a andar pelas suas próprias pernas. Como o pastor Nilton aqui falou comigo, está fácil hoje, é mais fácil hoje construirmos o templo do que termos pastores com fé à frente desses templos. E é verdade. É a dificuldade que nós enfrentamos lá no Paraná também. Hoje, a igreja primitiva, quando lemos em Atos ali 3, Pedro e João dizem: olha, não temos prata e não temos ouro, mas uma coisa eu te digo, levanta e anda. Mas parece que hoje nós temos a prata e o ouro, mas parece que não temos o levanta e anda, porque a fé vai se esfriando, e as nossas recomendações hoje não são tanto de fé. A nossa igreja, talvez no passado, mais abastada, mais simples, tinha que passar a noite de joelho orando para Deus enviar alguém para nós conseguirmos comprar as janelas. E hoje nossos irmãos estão abençoados, parece que a coisa está mais fácil, e a fé ela tem se tornado algo escasso. E a começar a nós entendermos o que é fé. E talvez aí está a grande questão do problema. Uma palavra tão pequena, uma palavra tão significativa, e eu digo para você, a maioria, ou quase todas as respostas de Jesus aos que procuraram ele, sempre foi: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. A palavra fé, ela não aparece na sua totalidade no Antigo Testamento. O único momento que a palavra fé vai aparecer é no livro de Abacuque, quando vai citar que o justo viverá pela fé. Porque a palavra fé no judaísmo, ela não faz muito sentido, porque a confiança no Senhor, essa confiança em Deus é algo tão real, tão particular para com o judeu, que não se tem a se questionar o grande e poderoso agir de Deus. Mas é no Novo Testamento que a palavra fé, do grego pistis, é que ela vai aparecer com muita frequência. E ela é a convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas. Geralmente com a ideia incluso de confiança, um fervor santo nascido da fé e unido com ela. O texto que nós lemos para abrir essa mensagem, ela nos mostra a fé em dois sentidos: que sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário. O que é necessário que nós lemos ali? Aquele que se aproxima de Deus, é necessário, número 1, que creia que Ele existe, e número 2, que Ele é galardoador dos que o buscam. Essa tradução diz que recompensa aqueles que o buscam. E o pastor Jorge Filho já citou isso. Na verdade, o texto está dizendo o seguinte: nós temos que crer que Deus existe, e temos que crer que Deus é generoso para nos abençoar. A generosidade vem dele. Nós temos que crer. Mas pastor, se o pastor fosse definir fé pela Bíblia, Hebreus capítulo 11, que está ali, é também conhecido como a galeria dos heróis da fé.
ela traz a definição no versículo 1, vai dizendo: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é a certeza daquilo que está se esperando em quem? Em Deus. A fé é a prova daquilo que não se pode ver, mas eu tenho a prova de que isto vai acontecer. Mas como, pastor? Em que eu me baseio a fé? E aqui está o segredo de ouro nessa noite. Nós não podemos confundir fé com positivismo, pensamento positivo, um pensamento entusiasmado. Isso vai dar certo, vai dar tudo certo, nós vamos vencer. Isso é muito bom, isso nos anima. Mas a fé não é isto. A fé é quando você age, é quando você fala, é quando você toma atitudes baseado na palavra do Senhor, o nosso Deus. Amém. Ora, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Vamos aprender com Pedro. Pedro estava pescando a noite toda no lago de Genezaré, no mar de Tiberíades, ou no mar da Galileia. Pescou a noite toda. O Senhor diz para ele, fala: olha, vai lá e lança novamente a rede. Qual foi a resposta de Pedro? Nós pescamos a noite toda, não pegamos nada, mas sob a tua palavra nós lançaremos a rede. Irmãos, a fé é quando você tem uma palavra escrita, ou uma palavra falada por Deus pelo seu Espírito, dada a mim e a você, e você toma posse dessa palavra, e você vai caminhando tendo a certeza que vai acontecer, porque você crê naquele que falou, você confia naquele que falou. Quer ver um exemplo? Pastor, como eu sei que Deus responde a oração? Pelo simples fato que ele disse: tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. Eu só preciso desta palavra dele para orar, porque ele disse para mim que se eu orar e crer, ele vai me responder. Então, quando vem um problema difícil, você não tem a resposta, o que vem de alento ao seu coração: opa, eu tenho a resposta. O Senhor me prometeu, se eu orar, ele vai me responder. Então meus joelhos agora dobram pela fé, a fé na palavra do Senhor, porque ele disse, e se ele falou, ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Ele cumpre as suas promessas. Ele é real, ele é verdadeiro, e a sua palavra nunca falhou. Conhecendo as Escrituras, ouvindo a palavra de Deus, irmãos, a fé vai surgir no nosso coração, e você toma posse desta palavra e vai tocar nele. Você toma posse da palavra e vai agir, porque você tem uma palavra. Quando nós temos uma palavra, é a única coisa que nós precisamos. E essa palavra, meus amados irmãos, você vai encontrar lendo as Escrituras. Há momentos em que você se encontra num momento tão difícil, seu coração está apertado, o problema parece impossível, mas você vai ler, e daqui a pouco vem uma palavra, e você toma posse dessa palavra, e o Senhor, Ele vai agir conforme a sua fé, baseada na sua palavra. Amém. Aquela mulher do fluxo de sangue, se você ler bem o texto, ela vai dizer o seguinte: eu sei que se tocar nas suas vestes, eu serei curada. Amém. Ela tinha uma palavra. Alguém deixou uma palavra para ela. Ela leu essa palavra em algum lugar. Ela tinha uma palavra, e ela foi com base nessa palavra: se eu tocar nas vestes dele, eu serei curado. Muitos tocaram, mas não tinham a palavra. Ela tinha a palavra, e a fé dela a ligou diante do Senhor. Nós precisamos entender, amados irmãos, que a fé, ela nasceu dada por Deus. Se você ler o capítulo 11, você vai começar a galeria dos heróis da fé. Ela vai começar com Abel.
E ela não começa com Adão e nem Eva. Mas por que, pastor? Porque a Bíblia diz que Deus andava com Adão e Eva na viração do dia. Eles não precisavam de fé, eles andavam com Deus. Mas o pecado fez separação entre o homem e Deus. E agora eles não estão mais, não podem mais ter um contato com Adão e Eva. Eles precisavam que algo os ligasse até o Senhor. E o que nos liga a Deus, amados irmãos, é a nossa fé. Aleluia. Você não vê, você não pode provar ele aos homens, a ciência, e ele nunca vai se deixar ser provado pela ciência. O Deus nunca vai se submeter ao microscópio do homem, nunca vai submeter ao tubo de ensaio da ciência, porque ele é Deus. Ele é Deus. E ele nunca vai permitir ou vai deixar resquício para querer provar a existência dele, porque se provar a existência já não é mais fé, e o que nos liga a ele é a fé. Alguns erroneamente, como eu no passado, talvez dizem: Abraão é o pai da fé. É errada essa afirmação. Não foi Abraão que criou a fé. Abraão é o nosso pai na fé. Diz Gálatas, nós nos tornamos filhos de Abraão pela fé. Mas a fé não foi criada por Abraão. Ele não é o criador da fé, mesmo porque Abel já tinha fé antes de Abraão. Abraão foi um grande expoente da fé. Mas a Bíblia diz em Hebreus que Jesus Cristo é o autor e consumador da fé. É Ele quem criou, irmãos, esse algo poderoso que é chamado a fé. Você não vê, você não pode provar, mas você crê no que Ele disse, caminha pela fé. Você vai caminhando, e digo mais para você, a fé tem um fim. Pedro diz, o fim da vossa fé é a sua salvação. Quando nós estivermos chegando no céu, pastor Nilton, não vamos mais precisar de fé, porque nós veremos Ele face a face. Nós iremos glorificar o nome dEle. Nós iremos andar com Ele naquele lugar. Nós iremos, irmãos, louvar a Ele, exaltar a Ele e receber um novo nome, diz a Bíblia. Ali não vai mais precisar da fé. Então a fé foi criada pelo Senhor, devido à separação do homem com Deus, e ela tem um fim, e Ele criou isso. A fé, irmãos, vem de Deus, e ela colocou no seu coração. Mas eu e você precisamos preservar a fé. Não podemos, a incredulidade tomar ela. E a incredulidade, Manuel, é um problema. A incredulidade é algo que não agrada ao Senhor. A dúvida com Deus deixa ele irado. Moisés estava duvidando dele, Deus ficou bravo. A Bíblia diz que aquele que crê e duvida é como a onda agitada pelo vento. E quando o Senhor Jesus se apresentou aos discípulos, eles estavam todos trancados. E a Bíblia diz que o Senhor jogou na cara deles, Marcos, a sua incredulidade. Deus não gosta que duvida do que Ele fala. Deus não gosta que nós duvidamos das suas promessas, porque nós estamos colocando em jogo o poder, a generosidade do nosso Deus. E eu digo para você, no texto que nós lemos, eu não estou duvidando que você crê que Deus existe, senão você não estaria aqui. Mas eu estou te incentivando a crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Não saia daqui com seus problemas, não viva com eles para o resto da sua vida, mas não creia apenas que Deus existe. Aqueles que se aproximam precisam crer que Deus é generoso, que Deus vai ser generoso nesta convenção, que Deus vai fazer algo impossível na sua vida. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra dele. Sabe por quê? Onde dois ou mais estão reunidos no meu nome, eu estou ali presente. E aonde Ele está presente, irmãos, coisas maravilhosas acontecem. Você não pode ver Ele aqui, mas se tiver homens de fé nessa noite, milagres podem acontecer. Antes de
você chegar na sua casa, como aconteceu com o centurião, o problema já vai estar vencido. Aquele mal já vai estar fora da sua casa. Não é pela sua performance, não é pelas suas obras, nem pela sua necessidade, mas é pelo seu ato de fé nessa noite. Deus ama aqueles que creem nele e não duvidam da sua palavra. Homens de fé, heróis da fé, Deus está chamando vocês para o grande exército da fé. Para o grande exército da fé. Homens que, ao se deparar com problemas e palavras, têm uma palavra de fé, têm uma palavra de coragem, não baseada na sua força, não baseada na sua performance, não baseada na sua capacidade, mas baseada na palavra do Senhor. Eu quero dizer algo para você que eu não tinha planejado em falar, mas eu quero dizer algo para você do Espírito Santo. Você está carregando sobre ti um grande pecado e você acha que Deus não pode perdoar. Você está carregando fardos sobre os seus ombros que você acredita que não tem mais jeito para você. Mas eu quero dizer algo para você. O Senhor Jesus disse que o sangue dele te perdoa de todos os pecados. A palavra dele diz que aquele que se arrepende e deixa, encontra misericórdia. Creia nesta palavra. Creia no perdão de Deus nessa noite. Creia na misericórdia dele sobre a sua vida. Creia, não só que ele existe, mas que ele é generoso para te abençoar, que ele está aqui para te encontrar. Não importa, meu amado irmão, o tamanho do pecado e da falha que você cometeu, se essa noite você se arrepender, ele é poderoso para lançar tudo no mar do esquecimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero repetir aqui, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé é a certeza. Eu já contei aqui há muitos anos e gosto de testemunhar que quando nós estávamos construindo o nosso templo lá, nós começamos a construção, não tínhamos o dinheiro, não tínhamos o recurso, tínhamos apenas o terreno, mas nós tínhamos, eu particularmente, tinha uma palavra de Deus. O time começou grande na construção, e quando começaram as dificuldades, os tijolos, quando começaram os custos, o concreto, já a fé de alguns já não estava mais acompanhando. Quando começou a escassez de recursos, já não tinham tantos acreditando que daria certo. E eu me lembro então, nós iríamos prevista a nossa inauguração em julho de 2012, quando virou o ano, nós estávamos apenas com a estrutura, muitos diziam que não dava tempo, outros estavam me criticando, por que fazer tão grande, o dinheiro, a conta estava zerada, e eu falei assim, eu tenho tanta certeza que vai dar certo, que eu já vou fazer os cartazes da inauguração. Então em janeiro, eu fiz os cartazes da inauguração, e convidei o pastor Juan para pregar a inauguração. Lancei em janeiro e lancei a data, espalhei para todas as igrejas do Paraná, Santa Catarina, até São Paulo eu mandei, porque eu tinha uma palavra, e a data, não tinha muita certeza, mas escolhi aquela data. Eu lembro de uma irmã que chegou para mim e falou, pastor, bem no meio da tempestade, pastor, eu tive um sonho para o senhor. Eu falei, ai meu Deus, tomara que não seja o sonho que Deus falou que não vai dar tempo, porque a minha fé está estruturada no Deus vivo. E ela falou, pastor, eu vi no sonho o senhor barbudo, sentado no meio fio, cansado, desanimado,
E nesse sonho Deus veio e falou comigo e disse: vai lá e fala para o meu servo que a data da inauguração não foi ele que escolheu, mas fui eu que escolhi. Amém. Isso aconteceu em meados de março, irmãos. Passavam pastores e homens que eu cria de fé e balançavam a cabeça e pediam: não vai dar tempo. Tinha campanhas que eu já ia lá orando, às vezes eu via, estava só eu, mas eu tinha uma palavra. Então eu peguei férias, irmãos, e nós estávamos a todo vapor, trabalhando em mutirão, e eu tomei a decisão que peguei minhas férias, 2 férias para trabalhar, para ajudar lá, mas amanhã, a parte da manhã, eu ia gastar em oração. Então eu pegava meu carro, uma motinha, ia para o monte e ficava amanhã orando. Eu saía com os problemas e voltava. Quando chegava lá, a construção para resolver. E numa dessas, irmãos, quando nós chegamos lá, precisava decidir fechar o forro. Eu queria um forro acústico ainda. Queria um forro acústico exigente, irmãos. Isolamento acústico, nós temos problema lá, e queria um som de qualidade. Mas não tínhamos dinheiro. E quando veio, o tesoureiro estava comigo, chegou a empresa, uma empresa de Blumenau, para fechar lá, e foram fazer o contrato. O valor aproximado, se eu não me engano, dava mais ou menos 56 mil naquela época. Eu perguntei se aceitavam o carro, eles falaram: aceitamos, mas pagamos 25% da FIP a menos. E a moto? Também não. Eu falei: não, mas pode fazer que eu vou assinar. E fechamos o contrato. O tesoureiro ficou maluco. Nós tínhamos um pouquinho mais de R$400 na conta. E estava eu de manhã orando. E eu tinha que, isso era numa segunda ou terça, na sexta-feira eu tinha que dar 5 mil, na segunda mais 5 mil e na quarta mais 5 mil. 15 mil de entrada parcelada em 3 vezes. E eu lembro que na noite, irmãos, de quinta para sexta, cheguei e fui olhar a conta. Para minha surpresa, tinha lá 200 e poucos reais. E o cheque ia cair no outro dia. Mas eu tinha uma palavra. Quando eu acordei, irmãos, e antes de ir para a oração, quando abri meu e-mail, uma irmã, aí eu não tinha divulgado isso para a igreja, ela mandou um e-mail dizendo: pastor, aqui está uma doação de 15 mil reais que Deus tocou no meu coração. E eu não quero aparecer, não quero que o meu nome seja revelado. E eu metido fui lá e paguei a entrada adiantada. Mas por quê? Porque eu tinha uma palavra. E eu sei, irmãos, que chegou na semana antes da inauguração. Estávamos ali terminando o templo. Naquele dia nós inauguramos conforme a palavra do Senhor. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E convido você pela fé a ficar em pé nessa noite. E quero encerrar aqui com esse texto também em Hebreus. Ouça bem: não abandoneis. Hebreus 10:35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem um grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa do Senhor. Não desista, persevere na fé. Persevere. Meu amado irmão,